Seja bem-vindo a mais um podcast Team. Hoje estamos com o Brian. Eu sou o Brian, estou aqui mais uma vez. Com o Lucas. Olá, tudo bem? Estou aqui novamente. Eu queria dar os parabéns ao Clube Sigma, completou 32 anos. E com o nosso convidado especial, o Rodrigo. E aí, tudo bom? Prazer estar com vocês. E eu, a Esther. Hoje a gente vai falar sobre a lição 13, que é uma minoria impopular. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, vai lá, se inscreve, ativa o sininho e comenta mais sobre essas perguntas. Se você tem algum comentário, algo importante, comenta que a gente vai te responder. Você está escutando o podcast Team, uma iniciativa dos adolescentes da Igreja Adventista Central de São José dos Campos. Rodrigo, você pode fazer uma oração para a gente começar, por favor? Com certeza, vamos orar. Pai querido, obrigado pelo privilégio de trabalhar para Ti e pelo privilégio de estudar a Tua Palavra. Peço que o Senhor nos ajude a compreender o assunto dessa lição de hoje. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, na lição 13, o título é uma minoria impopular. Você pode ler pra gente, Lucas? Claro. Deus concedeu a Paulo o poder de realizar milagres extraordinários. Quando lenços ou aventais usados por ele eram colocados sobre enfermos, esses eram curados de suas doenças, e deles saíram espíritos malignos. Bom, agora a gente vai para a contextualização. Explica um pouco mais o contexto que a gente tem. Deus deu a Paulo a capacidade de realizar milagres. Então, por onde ele passava, ele fazia os seus milagres, curava as doenças, ele se tornou conhecido, expulsava demônios, enfim. Todo mundo ficou sabendo quem que era Paulo. E as pessoas da cidade começaram a acreditar no que ele estava falando, acreditar no que ele estava fazendo, viram o poder do Deus que ele servia. E isso começou a mexer com a vida de cada um, e muitas pessoas passaram a acreditar no que ele estava falando, abandonar o seu estilo de vida antigo, as suas crenças, os seus costumes, a sua cultura, passaram a acreditar em Deus. Então eles tiveram que mudar hábitos, mudar coisas que eles gostavam, mudar o estilo de culto deles, para servir a Deus. Isso mostra uma coisa para a gente. No caso, eles tiveram que mudar os hábitos e atitudes para passar a servir a Cristo. Vocês acham fácil mudar os hábitos quando Deus pede alguma coisa para a gente e a gente precisa mudar os nossos hábitos? Será que isso é fácil? Não. Não é fácil? Por que não é fácil? Porque, por exemplo, do exemplo da carne de porco que a gente não come, pega uma pessoa de fora, assim, tá começando a se tornar adventista. Ela já chega na igreja assim, aí você fala que não pode comer carne de porco. O que ela vai pensar? Ela vai querer sair da igreja, nunca mais vai querer voltar lá, porque quando ela já ouve uma informação assim que vai acabar com a alimentação dela. Sim, então a gente viu, as pessoas mudaram, né? Mesmo sendo difícil, mas as pessoas mudaram. Porque é um baque, às vezes, muito grande a informação que a gente lança para as pessoas. A gente tem que saber como falar. Acho que atualizei muito quem falou. Mas esse é uma coisa que o Evangelho tem e que Paulo vivia muito. O Evangelho, ele mexe. Aonde ele chega, ele não que ele causa tumulto, mas ele faz barulho. Aonde o Evangelho chega, ele faz barulho. Ele faz as pessoas mudarem. Isso aconteceu comigo. Eu tinha minhas crenças, meus costumes, minhas coisas, e quando o Evangelho chegou até mim, mudou completamente. Mudou o estilo de vestimenta, o estilo de conversa, o gosto musical, enfim, mudou todas as coisas. Então mudar os hábitos é realmente muito difícil, mas é necessário para a nossa vida. Nessa situação, no caso, quando o Paulo pregou e falou e fez tudo aquilo lá, tinha um camarada chamado Demétrio, ele fazia miniaturas do templo de prata e vendia, né? E por várias pessoas terem se convertido ao cristianismo, o comércio deles começou a cair. Afeta a economia. Sim, o dinheiro deles começou a baixar. Opa, não estou ganhando meu dinheiro, tem alguma coisa errada acontecendo aí, pelo amor de Deus, me dá meu dinheiro. E a galera foi ficando pobre. Ele reuniu os outros que faziam o mesmo trabalho que ele e comentou com eles: vocês conhecem esse Paulo, sabe que ele está pregando em tudo quanto é canto, as pessoas estão acreditando e as pessoas estão deixando de comprar, então está desvalorizando o nosso trabalho, e eles falaram assim, principalmente a nossa deusa, a deusa Diana, ela vai cair em descrédito.
Tem algumas versões da Bíblia que está Ártemis ou Diana, é a mesma deusa. Então isso começou a cair. Eles, a partir dessa reunião, várias pessoas ficaram muito bravas com aquela situação e saíram em procissão, encaminhado. Várias pessoas pegaram os companheiros de Paulo, levaram para o teatro. E lá foi um boné velho. Lá foi uma confusão só. Paulo tentou ir lá, mas os amigos dele falaram para ele não ir, e ainda assim insistiu, até que a liderança da cidade falou, não vai, porque se você for vai dar ruim. Aí ele não foi, ficou escondido enquanto estava acontecendo aquela situação. E eles ficaram tentando debater essa situação durante muito tempo. Aí colocaram o Alexandre na frente para falar, para defender, só que eles viram que ele também era judeu. Aí eles ficaram 2 horas gritando, grande é a Diana dos Efésios. 2 horas gritando. E Alexandre não conseguiu falar nada, até que o escrivão da cidade conseguiu acalmar o povo e falou, vocês estão fazendo muito barulho, no caso falando de Paulo e os seus companheiros, não fizeram nada de errado. Se vocês têm alguma coisa contra eles, vocês acusem do jeito certo, porque essa muvuca de gente aqui, Roma vai falar que a gente está fazendo muita bagunça e vai se levantar contra a gente, Roma contra a gente. Aí o povo ficou com medo e foi cada um para um canto. Mas uma coisa é importante a gente pensar, porque Paulo começou a pregar e o que ele pregou incomodou muita gente, mas não era popular, não era agradável à maioria, não era comum, tinha que mudar muita coisa. Nós temos coragem, por conta do evangelho, de ser impopular. No colégio, lá vai o crente. Isso é uma coisa para a gente pensar. Quando eu me converti, uma pessoa muito próxima a mim falou que eu estava ficando louco. Não, você está ficando doido. Não vale a pena. Eu me fiquei meio impopular. Hoje a gente contempla a experiência e vai ganhando um pouco mais de respeito, mas a gente tem que estar preparado para ficar impopular. Vocês já sentiram essa situação na vida de vocês, de ser impopular por conta da fé? Já. Um apuro? Não foi um apuro, mas tipo, as pessoas questionam. Tipo, se eu falo que eu sou adventista e perguntam as coisas que eu faço, eu falo, o mesmo negócio da carne de porco. Elas vão achar estranho. Sim. Você não faz nada no sábado? Tipo, você só café. Dorme? Você só dorme? Eu acho muito Já estranho. escuto isso muito. Você só dorme no sábado? Você não faz nada, vai na igreja e dorme? Tipo... Não. Né? Mas é impopular. É impopular. As pessoas, a princípio, olham com a cara torta, assim. E a gente tem que estar pronto, porque quanto mais o tempo passa, mais impopular vai ser o fato de seguirmos a Bíblia como ela é. Né? A Bíblia ela não é adaptada a agradar gostos. Ela é a palavra de Deus. E num mundo cheio de pecado como a gente está, não agrada. Então a gente tem que estar pronto, preparado para ser impopular, mesmo que custe coisas valiosas para a gente. Encerramento. Às vezes fazer o que é certo pode nos tornar impopulares. Deus nos dá coragem para permanecer fiéis. Ser cristão muitas vezes exige coragem para não seguir a multidão. Aí a gente precisa pensar, de que lado eu vou ficar? Do lado da maioria ou do lado da verdade? Na época de Cristo, quando ele foi para ser crucificado, a maioria lá naquele momento pediu que crucificasse. E a gente vai estar do lado da verdade? Ser firme? É uma escolha que a gente precisa fazer. Essa lição ela é muito profunda, não dá para a gente ver todos os pontos no tempo que a gente estudou aqui, mas vale a pena a gente ler em casa. Tem um livro também, Atos dos Apóstolos, de Ellen White, tem um capítulo que fala só sobre essa passagem. Vale a pena ler, recomendo. Então eu quero fazer uma pergunta para vocês. Se vocês fossem expostos ao ridículo, no caso, tipo, vocês estão falando algo sobre a fé de vocês foram confrontados publicamente. E vocês têm que defender, tá todo mundo de olho em vocês e a maioria não concorda com vocês. Como vocês reagiriam? É sério. A Bíblia aí, né, cara? A Bíblia tá falando sobre todas as verdades. Se não acreditar... Eu queimar no pegaria fogo, argumentos na Bíblia. Tipo, sobre o dia de sábado. Eu explicaria o que tem escrito. Mas mesmo assim...
Mas Isso eu- vai acontecer. Essa é uma situação que, tipo, se vocês não passaram ainda, vocês vão passar por isso. Todo mundo que busca seguir o evangelho vai passar por uma situação dessa. A gente vai ser confrontado. E o que eu faço? Né? Defender a minha fé. Então eu tenho que estar pronto, que nem Paulo estava, para defender a fé. Ser firme o suficiente para estar do lado da verdade, mesmo que a gente seja tratado como ridículo, seja cancelado. Você pode fazer uma oração pra gente, Rodrigo? Sim, com certeza, vamos orar. E quero convidar a todos a permanecerem firmes, estudarem a palavra. Quem está assistindo também, não desanime apesar das lutas, e que Deus esteja com cada um de vocês. Vamos orar então. Pai querido, peço que o Senhor nos dê forças para resistir a esse mundo. Esse mundo é contrário à tua palavra. E eu peço que o Senhor nos dê poder para resistir, para estar em pé, dê poder aos nossos adolescentes, que eles possam ser testemunhos da tua vontade e que a vida deles seja uma pregação do Evangelho. Que eles tenham a coragem e a firmeza de Paulo na pregação do Evangelho. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Isso foi por hoje, gente. Espero que você tenha gostado, que você tenha aprendido mais sobre Deus na sua vida. E queremos agradecer muito pela sua participação. À disposição, sempre que precisar, estamos aí. Volte sempre. Vocês têm mais alguma coisa para comentar, para falar sobre a lição? Eu aprendi muito com o Rodrigo hoje e bastante sobre a Bíblia. Eu também aprendi muito com o Rodrigo, mas o que eu aprendi de verdade aqui foi que, independente da sua religião, sempre vai ter alguém falando que a sua religião não é certa, sempre te julgando a religião. Então é pra você continuar firme. Permaneçam firmes. Leia a Bíblia, que é a palavra de Deus. Tchau, gente. Tchau.